vamos novamente adorar o Senhor. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47. Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Versículo 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, para concluirmos a leitura, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero meditar com vocês nesse texto, fazer um pouco da exposição da palavra de Deus. E se você quiser deixar aí a sua Bíblia aberta, fique à vontade. Quero compartilhar com vocês a temática Marcas de uma Igreja Avivada. Eu creio que todos nós almejamos sermos avivados. Nós desejamos, se você não deseja, nós precisamos desejar sermos avivados. A igreja primitiva, meus amados irmãos, é uma igreja padrão de avivamento. Nós precisamos olhar para a igreja primitiva e viver os passos dessa igreja. Ela foi uma igreja avivada, como nós lemos nesse texto de Atos 2, 41 ao 47. Agora, irmãos, para início, eu preciso chamar a sua atenção e nós precisamos analisar que no decorrer da igreja, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bíblico, ele foi sendo diluído. E muitas vezes aquilo que nós tínhamos como padrão, surgiu outras artimanhas, outros enganos, outras ideologias, e foi diluindo aquilo que nós temos como verdadeiro. Existe uma palavra muito importante que nós precisamos sempre lembrar dela, que é sobre ressignificar. Quem já ouviu falar dessa palavra? Ressignificar. Ressignificando a oração, ressignificando o avivamento. O que significa isso, pastor? Nós precisamos voltar a entender qual é a essência da leitura da palavra de Deus, da doutrina. Nós temos visto que ao longo dos anos a doutrina ela tem sido diluída. Às vezes nós pensamos que doutrina é usos e costumes, e nós sabemos que usos e costumes é algo e doutrina é outra coisa. Jesus ele trouxe ressignificação lá no Sermão do Monte, por exemplo, meus amados irmãos. Ele disse: vocês ouviram assim, eu porém vos digo assim. Ou seja, ele traz uma ressignificação, porque ao longo dos anos nós vamos entendendo de forma errada, ou é nos ensinado de forma errada. Não sei se vocês já ouviram, ou alguém já caiu em si. Você ouviu uma mensagem e você diz assim: rapaz, eu pensava assim,
mas depois desse sermão, agora eu compreendi que não era da forma como eu pensava. Pelo menos, irmãos, 90% do que nós aprendemos foi daquilo que nós ouvimos, e nem tudo aquilo que nós ouvimos é verdadeiro. Nós precisamos sempre recorrer à palavra de Deus. E a questão do avivamento, nós precisamos entender, antes de entender o que é avivamento, nós precisamos entender o que não é avivamento. Para nós entendermos bem, irmãozinho, o que é avivamento, nós precisamos entender o que não é avivamento. Então, o que não é o padrão bíblico de avivamento? Primeiro, irmãos, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Alguém diz assim: eita, que esse congresso a igreja vai avivar. Avivamento é algo contínuo. Se o crente ele só é avivado no primeiro dia, ao último dia da festa, e depois ele deixa de ser avivado, isso é um movimento. É um movimento emocional, não é um avivamento. Para você entender, irmão, crente avivado é aquele que, mesmo não tendo congresso, ele tem vida. Ele é um leitor da palavra de Deus, ele ora, ele sente a presença de Deus. Aleluia. O congresso ele só acrescenta, mas o congresso ele não é o fator de avivamento do irmão Flávio, do irmão Pelé, do pastor Rodney. Se tiver congresso, amém, eu estou avivado. Se não tiver, amém, nós também estamos avivados. Então, avivamento não é um programa agendado pela a igreja. Muitos cultos, eles são frustrantes, irmãos, porque alguém diz assim: aquele culto vai ser avivado. Irmãos, se você só é avivado por causa do pregador, ou da cantora, ou do nome famoso que vai estar naquele culto, é sinal que você ainda não entende o que é o avivamento. Por exemplo, irmãos, em Abacuque 3:2 diz assim, irmã Vânia: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Observa que quem aviva não é quem programou o congresso. Quem aviva não é o pastor. Quem aviva não é o cantor. Quem aviva é o Senhor. O irmão Abacuque, ele ora, ele faz uma petição, ele diz: Senhor, lembra-te de nós e aviva-nos, acende a chama no nosso coração. O avivamento é promovido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Não é a igreja que gera o avivamento. Então, meus amados irmãos, o profeta ele não organiza um evento, ele clama por uma intervenção divina. Então, o avivamento é uma intervenção divina. Ei, meu irmão, tem situações de crente aí que pode trazer o pregador que trazer, pode trazer o cantor que quiser, mas ele não vai se levantar. Mas diante de uma intervenção divina, não tem ninguém que consiga impedir o agir de Deus. E quando Deus age, meu irmão, a sua carne treme, a sua mente é envolvida, você é cheio, você é envolvido, há algo que te move e que nada te impede de sentir a alegria do Espírito Santo. Portanto, irmãos, avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. A igreja, ela está como eu, que estou aqui com as mãos prontas para receber, mas quem manda é o Senhor, o avivamento. Salmo de número 85, verso de número 6 diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. A ideia aqui, irmãos, é que Deus opera. A vivificação não parte do povo, ela parte do Senhor. Segundo lugar, irmãos, avivamento não é mudança doutrinária. Irmãos, eu não ando atrás de profeta
que profetiza que o mundo vai acabar, que Maranhão vai ficar debaixo de água, que não sei o que, vai ter um terremoto em Bacabal. Eu nem gosto desse tipo de coisa. A Bíblia por si só ela já diz, irmão. A Bíblia já fala dos terremotos, dos rumores de guerra. Daqui para frente, irmão, é só guerra. E nós estamos vivendo tão tranquilamente, né? Olha aí para o seu irmão. Tá tudo, meu irmão, lá na outro lado do mundo está pegando fogo. Eu fiquei olhando hoje, nós estávamos entre os pastores, tudo tranquilo. Vocês não estão tranquilos, não? Aleluia. E o Irã não está pegando fogo do outro lado do mundo, se preparando, parece que vai ter a terceira guerra, não é assim? Irmão, nós já sabemos. A fome vai acontecer amanhã. As enchentes vão vir. Todo ano vai ter desgraça. Nós não precisamos ir atrás de profecias nesse sentido. Nós precisamos entender que a Bíblia já falou, e a palavra de Deus ela é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. A Bíblia ela é completa. Todos os livros já falam do passado, todos os livros já falam do presente, mas somente a Bíblia fala do teu futuro. E a Bíblia já garante a vitória da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, avivamento não é uma mudança doutrinária. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa expressão anátema quer dizer maldição. Se alguém chegar aqui mudando o evangelho, mudando a Bíblia, mudando a interpretação bíblica, seja amaldiçoado, porque já foi proposto um evangelho. Nós não precisamos de outro evangelho. Nós não precisamos. Então, irmãos, avivamento não é mudança doutrinária, não é eu dizer, não é achismo, é a palavra de Deus. Avivamento é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos desprezar a doutrina e a teologia, querer pôr um corpo, olha só, desprezar a doutrina e a teologia é querer pôr um corpo de pé em movimento sem a estrutura óssea. Você já viu um corpo de pé sem a estrutura óssea? É impossível, não é verdade? Praticamente impossível. Então nós queremos que haja avivamento sem a Bíblia Sagrada, é querer sustentar um corpo sem a estrutura óssea. É impossível, meus amados irmãos. É por isso que na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia. Sabe qual foi a indicação de Paulo para Timóteo? Tem cuidado de ti e da doutrina. Glória a Deus. O pastor, o dirigente tem que estar ligado com o professor da EBD, para não ensinar heresia, porque as heresias provocam danos. O apóstolo Paulo, ele era um grande mobilizador, um grande missionário, mas antes disso ele era um grande apologista, ele era um grande defensor. Irmão, o que os judaizantes quiseram fazer com as igrejas que o apóstolo Paulo plantou, em especial Gálatas, não está, é algo muito forte. Mas ele foi lá, inclusive ele usa essa expressão para Gálatas, porque existiam os judaizantes, que foi colocando em xeque o ensinamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz para os Gálatas: vocês não precisam circuncidar, porque vocês são gentios, mas Jesus vos salvou, e a circuncisão dos gentios é a nova aliança. Vocês não precisam mais fazer isso, porque vocês não são judeus. Mas os judaizantes chegaram lá colocando dúvida, e eles queriam circuncidar. E aí Paulo ele teve que se manifestar.
Então, irmãos, avivamento não é mudança doutrinária. Não é mudança doutrinária. Se vocês irem aí em algumas igrejas, é a mesma coisa que uma palestra de um coach. É a mesma coisa. Você vai ver só frases de efeito, frases bonitas de efeito. Mas você vem aqui, você ouve a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos vivifica. Diante do vale de ossos secos, Deus disse: profetiza. O que esses ossos precisam é palavra de Deus. É palavra de Deus que levanta o morto. É palavra de Deus. Eu li um livro de um autor americano. Ele fala que chamou os seminaristas para pregar lá no cemitério, irmã Márcia. Ele chamou os seminaristas para pregar no cemitério, porque Efésios 2 diz que outrora nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Nós estávamos mortos. Sabe o que isso quer dizer? Nós estávamos sem vida. A mensagem vinha e nós não aceitávamos. E ele levou o seminarista para pregar. Começa a pregar aí para os mortos, vê se os mortos vão ressuscitar. Ele gerou isso como ilustração. É claro que nós não estamos pregando aos mortos físicos, mas nós estamos pregando aos mortos espirituais. No Plano Salvador, irmã Marciana, eu evangelizando com o pastor Valgas, e nós se aproximamos de uma senhora. Ela estava na janela, e assim, mesmo que a pessoa seja fria, com um jeitinho agradável, educado, a pessoa vai deixando você falar. E aí a gente começou a pregar, mas a mulher estava fria. Tipo assim, pode falar aí, mas não vai acontecer nada. E aí a gente falando, Jesus te ama, mulher! Bom, não sei o que e tal. Aí o pastor estava evangelizando uma outra pessoa e foi para perto dela, né? E aí ele disse: você quer aceitar Jesus? Não quero nada. Por quê? Eu não gosto disso aí não. Estou ouvindo vocês aqui, mas... Aí ele disse: você fuma? Fumo. Mas é por causa disso? Não. Aí até deu testemunho da minha mãe, que fumava 60 cigarrinhos por dia, 3 carteiras de cigarro por dia, que aceitou Jesus, mas disse que ia continuar fumando. Alguém deu um abraço nela e ela nunca mais fumou. Ela ficou surpresa ali. Irmão, o meu pastor saiu tão desanimado daquele evangelismo, que eu olhei para ele, parece que me deu vontade mais de evangelizar. Aí ele olhou para mim e disse: pastor, que mulher fria é essa, rapaz? O mundo vai estar perdido. É desse jeito. Eles estão mortos espirituais, mas na intervenção do poder do sangue de Jesus, a ressurreição é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a libertação dessas pessoas. Aleluia. Eu olhei para aquela senhora e disse: olha, eu aceitei Jesus com a promessa de ganhar dinheiro, mas no mesmo dia, no outro dia, eu não quis. Então as pessoas aceitam Jesus sem vida, sem entusiasmo. Depois elas vão perceber. Irmãos, as pessoas aceitam Jesus de forma assim tão natural, que é como se elas estivessem brincando, entrando: eu vou testar. Elas estão fazendo um teste. Mas desde aquele primeiro momento, daquela oração, o Espírito Santo começa a gerar um novo nascimento. Assim como você precisou de um nascimento virginal para vir ao mundo, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E quem gerou esse novo nascimento na sua vida foi o Espírito Santo de Deus. Talvez quando você aceitou Jesus, você pensou: como é que eu vou deixar esse cigarro? Como é que eu vou deixar esse vício?
Como é que eu vou deixar o meu comportamento? Como é que eu vou deixar esse pecado? Talvez você pensou assim, mas o Espírito Santo foi te envolvendo, foi te ensinando, foi mudando o teu comportamento, e você foi sendo transformado. É como o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que dos seus olhos caíram como o quê? Escamas. Aleluia. É assim que aconteceu conosco, irmãos. Então o avivamento não é mudança doutrinária, não é desprezar a doutrina. Tem gente, irmãos, que lê o texto, fecha a Bíblia e diz: agora só o Espírito Santo que vai falar. Não, meu irmão, o Espírito Santo vai lembrar o que você estudou da palavra, e ele vai gerar vida. Porque o que gera vida não é o meu achismo, não é a filosofia, não é a sociologia, não é o estoicismo, não é nada disso, não são as ideologias, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O Espírito Santo vai gerar a palavra de Deus. Irmãos, é tão impactante que às vezes, eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu ouvi uma mensagem do pastor Josué Brandão. Eu não sei se foi nos 70 anos, se foi nos 65. Eu acho que eu nem morava em Bacabal ainda. Eu vim só para a festa da igreja. Inclusive foi lá na Praça da Bíblia. Ele pregou sobre o Jesus inigualável. Meu irmão, que mensagem! Eu chorava e ele pregava de forma bem pausadamente. Ele fala assim, bem pausadamente. É a palavra que gera, é a palavra que gera essa transformação. Aleluia. Às vezes Deus não está falando diretamente contigo em uma mensagem, mas está estremecendo dentro da vida de alguém que está nesse culto. E assim Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a doutrina é a base da vida cristã. Aquilo que pensamos sobre Deus molda tudo o que somos. É a palavra de Deus. É por isso que o diabo quer distorcer a palavra. Mas quanto mais você tem a palavra, mais você vence as tentações. Aleluia. Jesus usou os achismos. Jesus usou o que ele pensava. Jesus usou textos do Antigo Testamento. Jesus usou o texto da lei. Jesus usou os textos de Deuteronômio. Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus ficou pensando em filosofia, em sociologia, não. Ele disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, se Jesus não tivesse esse conhecimento da Bíblia, se ele fosse igual a nós, ele faria ali um exibicionismo rapidinho. Transformar pedra em pão para Jesus é muito fácil. E essa palavra é muito profunda, viu, irmão? Olha aí para o seu irmão e diga assim: meu irmão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas vocês só são completos quando vocês olham para o seu lado físico, seu lado emocional e o seu lado espiritual. Eu não sei se você sabe, mas você tem 3 tipos de fome. Que é isso, pastor? É mesmo. Você tem 3 tipos de fome: a fome física, a fome da alma e a fome do espírito. E você tem 3 tipos de alimento: o alimento que te alimenta fisicamente, na alma e no espírito. Aleluia. Sabe por que Paulo diz: pensai nas coisas que são? É alimento. O alimento da tua alma é as coisas de cima. Se tu amanhece ouvindo
desgraça, coisa que não presta, e pai matou filho, e filho matou pai, e mãe bateu no pai, e coisa e catástrofes e guerra, a tua alma vai adoecer. Por que muita gente adoeceu na pandemia? Por causa do terrorismo. Como eram as notícias? O terrorismo. Não faça isso, não faça nada disso. A nossa alma adoeceu. Mas Paulo chega e diz: olha, irmão, enche-te de pensamentos do céu. Enche-te de pensamento dos... Quando a tua alma fica se alimentando de pensamentos ruins, eu estou abatido mesmo. Eu não valo nada. Eu não presto para nada. Ninguém me vê. Eu sou mesmo inferiorzinho. Aí tem uma falsa humildade. Eu não mereço mesmo. Ei, meu irmão, ninguém quer saber se tu merece ou não. Nós não merecemos. Mas pare de dizer que não merece, porque isso aí você está se flagelando. Você está se eliminando. Senhor, eu não mereço, mas sou teu filho, o Senhor vai me abençoar. Aleluia. Pai, eu não tenho, mas o Senhor me dará. Fala para a tua alma, porque estás abatido, minha alma. Te alegra no Senhor, e Ele te alegrará. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma frase, irmãos, que nos ajuda bastante. Ela diz o seguinte: que disciplina é maior e melhor do que motivação. Quem é que tem motivação para vir à igreja todo dia? Nenhum de nós, né? Todo dia não. Quem é que tem motivação todo dia para ir para o trabalho? Mas a disciplina te diz assim: você vai para o trabalho porque você tem que ir mesmo sem vontade. Está chovendo, mas eu vou. Estou sem vontade, mas eu vou. Quando você chega lá, é terapêutico, não é assim? Eu não estou à vontade de ir para a igreja, mas eu vou por causa da disciplina. Quando você chega aqui, é uma bênção. E se eu tivesse perdido, não é assim? Porque as nossas vontades, irmão, se a gente fosse fazer só o que nós temos vontade, talvez a gente ia morar na rede. Ia ser igual o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido. Deixa eu beber água, pelo amor de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos alimentar das coisas que são do céu e, sobretudo, o nosso espírito. Por que a Bíblia diz assim: vigiai e orai, porque a carne é fraca? Irmão, a carne é muito forte, mais forte das coisas carnais. E a carne é fraca em que sentido, pastor? Das coisas espirituais. A carne é fraca para orar, a carne é fraca para jejuar, a carne é fraca para adorar, mas a carne é fraca é forte para mentir, é forte para pensar o que não é agradável ao Senhor, é forte para todo tipo de pecado. Mas aí você se alimentar. O jejum é o alimento para o seu espírito, irmão. Quando você jejua, você mortifica a força da carne, e assim o seu espírito ele vai estar forte. Paulo ele diz que o exercício físico muitas vezes ele não serve para muita coisa, mas o espiritual, sim. Nós temos um exercício espiritual, o exercício que fortifica o nosso espírito, a nossa fé. Então, meus amados irmãos, avivamento também não é uma mudança litúrgica. Muitos crentes confundem avivamento com forma de culto, com liturgia animada, louvor em que a pessoa apenas saltita e pula, mas não vive em santidade, é ofensa a Deus. Eu acho interessante, aqui não tem, mas tinha um rapaz que eu acompanhava,
que era pegando no microfone falando em línguas estranhas. Eu digo, rapaz, parece que o microfone ativa, é na mesma hora. Pegou o microfone. É isso aqui, ó. Louvor, em que a pessoa apenas saltita e pula, mas não vive em santidade, é ofensa a Deus. Em outras palavras, o teu culto é a exposição pública, mas para Deus, o teu culto é no teu interno. Eu vejo o teu culto externamente, mas o teu culto que Deus aceita não é a tua performance no púlpito ou na igreja, mas é quem você é quando ninguém está te vendo. É por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim, porque o teu culto começa com a tua motivação. Eu vou cantar e vou quebrar tudo, não dá em nada. Eu estou estudando aqui, eu estou sentindo que vai tremer quando chega. Não é assim, irmão? Quando a gente pensa que vai dar alguma coisa, aí não dá. Porque se você tem uma performance para se aparecer aos homens, aí Deus te humilha. Alguém subiu no púlpito todo empolgado, hoje eu vou pregar, então. Aí voltou triste. Ele subiu assim todo cheio e desceu todo igual aquele balãozinho. Alguém olhou para ele e disse: meu filho, que foi? Rapaz, eu pensei que ia dar alguma coisa, mas não deu foi nada. Aí alguém olhou para ele e aconselhou: se você subisse como desceu, você ia descer como você subiu. Se você subir humildemente, você vai descer com os frutos. Mas se você descer soberbo, você vai descer triste. Porque, irmãos, as nossas motivações têm que estar alinhadas em Deus. Então, irmãos, avivamento não é uma ênfase carismática, unilateral. Muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagres, curas e exorcismos, sem observarem a abrangência global da doutrina pneumatológica. Então, irmãos, em Mateus 7, 22 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, irmãos, imagine só se todos os seguidores de Jesus fossem como aqueles 10 leprosos. Dez foram curados. Quantos receberam a bênção, irmãos? 10. Quantos voltaram para agradecer ao Senhor? 90% se perdeu. Imagine se o avivamento fosse só os milagres. Isso faz parte, mas isso não é o principal do avivamento. A Bíblia diz lá em João, irmão Isaías, que a multidão seguia Jesus apenas pelos milagres. Irmãos, quem é avivado, se ele é curado, ele dá glória; se não é, ele dá glória também. Porque ele sabe que o melhor de Deus não é estar reservado só aqui, mas a eternidade. As provações não são para comparar o que Deus já reservou para a sua igreja. Então o avivado, irmãos, independe desses movimentos. A cura é uma bênção, mas muita gente só segue. Tem gente que vem para a tarde de poder receber a cura, nunca mais aparece. Ele vai e recebe, nunca mais. Alguém da família foi liberto, nunca mais, porque eles queriam apenas as bênçãos de Jesus. Olha aí para o seu irmão e vê se ele quer as bênçãos, mas antes disso ele quer Jesus. Vê se ele quer Jesus. Olha aí para o seu irmão. Porque, irmãos, antes de nós querermos a bênção,
Nós queremos Jesus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Tem gente que adora a Deus pelo aquilo que Ele faz, mas tem gente que adora por aquilo que Ele é. Quando você adora a Deus pelo aquilo que Ele é, aí Ele vai te manifestar o que Ele faz. Glória a Deus. Quem adora a Deus pelo aquilo que Ele é? Aleluia. Ele é Deus poderoso, Ele é o nosso Criador, Ele é aquele que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que de vez em quando você encontra alguém morrendo lá no leito do hospital, vai negar fé? Não vou negar. Por quê? Esse Jesus aí não cura não. Tem uns que até manga da gente: eu tenho Jesus, cadê ele? Não te cura não desse câncer, não te cura não dessa enfermidade. Quando você adora por aquilo que Ele é, você faz igual os 3 jovens da fornalha. Nabucodonosor, irmã Joel, olhou para os 3 jovens e disse: quem vos livrará das minhas mãos? Aos 3 jovens que adoravam a Deus pelo aquilo que Ele é, Ele disse assim: olha, eu não sei se Ele vai nos livrar. Se Ele nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, amém também. Mas uma coisa eu tenho a dizer a você: pode aquecer a fornalha 2.000 vezes, mas negar o nosso Deus, nós não faremos. Aleluia. E se Ele livrar, amém. Se não livrar, amém também. Jovens, esses aí eram crentes até o tutano. E vão lançar os 3 jovens dentro da fornalha. Os 2 que lançaram, consumidos na mesma hora. Nabucodonosor disse: rapaz, já aqueceu 7 vezes, vai, manda agora esfriar um pouquinho, que agora eu quero ver os torrões dele lá dentro. Esfriou? Os 3 jovens passaram. Aí Nabucodonosor chamou e disse: eu não estou entendendo. O que foi? Eu vejo um quarto que é semelhante ao fio dos deuses. Aleluia. Irmão, a Bíblia diz que nem um fio de cabelo se queimou, nem cheiro de queimado tinha dele. Aí Nabucodonosor mandou tirar eles, e aí ele, diante da multidão, ele disse: quem se levantou contra esses jovens vão morrer agora, e a sua casa será feita em monturo. E se alguém ousar falar mal ou tecer qualquer palavra contra o Deus deles, será consumido. E ele fez um decreto de respeito ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga para essa turma que chega até você e diz: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que não te dá esse emprego? Onde está o teu Deus que ainda não te deu essa cura? Onde está o teu Deus que ainda não te deu o carro? Onde está o teu Deus que ainda não te deu a casa? Onde está o teu Deus que ainda não te prosperou? Diz para esse incrédulo que você adora a Deus independente das suas bênçãos. Você adora a Deus pelo aquilo que Ele é. E aí você vai receber as bênçãos dele. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, para já concluirmos, nós precisamos também, eu vou só trabalhar o que não é avivamento e o que é avivamento, e depois eu deixo as marcas dessa igreja avivada. Então, pastor, o que é avivamento? Avivamento é o reacender de uma chama que se apagou aos poucos. Quando Jesus pronuncia a carta à igreja de Éfeso, ele disse: desperta-te o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Então, irmãos, você já viveu o primeiro amor, e aí Jesus chega e diz: olha, para você ser avivado, volte ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse, pastor Rodney? É aquele amor que tu tinha prazer de ir para a igreja. É aquele amor
que te fazia ler 20 capítulos da Bíblia e tu não se cansava. É aquele amor que tu ficava de joelho e nem olhava para o relógio, de tão bom que você sentia a presença de Deus. Reacenda a chama. Tem gente que está apenas com as cinzas. Tem gente que está chamando a multidão, irmã Marciana, e está dizendo: olha aí o tanto de cinza que já queimou na minha vida. É mesmo? Rapaz, aqui tinha um fogo do Espírito Santo aquecendo, mas está aí só as cinzas. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? Tira as cinzas, pega a lenha, porque se depender de fogo, meu filho, ele tem fogo. O Espírito Santo é fogo, aleluia. E é como o fogo da sarça que ardia e não se consumia. É o fogo do Espírito Santo. Irmãos, na minha vida tem uma historinha do fogo de palha. Alguém chegou para mim no início da minha fé, eu era adolescente, e alguém disse assim para mim: olha, José, isso aí é só fogo de palha. Quem sabe o que é fogo de palha? É assim, ó. É rápido, né? Agora, irmão, que tristeza é saber que tem crente assim, que quer que você se consuma fácil, que quer que a sua fé seja diluída, que quer que você pare só para lançar no teu rosto que você parou. Que alegria é essa de vermos o irmão querer parar, do irmão querer ficar triste? Alguém chegou para mim e disse: é só fogo de palha. Mas aí o Espírito Santo disse: não é fogo de palha. A cada dia você vai ver a intensidade do meu operar na vida. Aleluia. Eu creio que na sua vida ministerial, aleluia, não é fogo de palha. Glória eu creio que na aleluia, sua vida espiritual tem um início, tem um meio e tem um final. Você não vai morrer na praia. Olha aí para o seu irmão e diga: não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para trás. O Rabacandarabá, aleluia. A mensagem de Deus para a sua vida é: se a tua mão se sujou com arado, aleluia, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Para de olhar para trás, olhe para a frente, olhe para o autor e consumador da sua fé. Pare de olhar para o lado, para o seu irmão. Ei, olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para o autor e consumador. Eu vou parar. Ei, meu irmão, esses teus pés é de Jesus, então você não vai parar. Eu vou entregar a minha chamada. Ei, a chamada não é tua. Tu vai entregar o que não é teu? A chamada é dele, a vocação é dele, o fogo é dele, a movimentação é dele, o operar é dele, o dom é dele, o talento é dele, a capacidade é dele, as competências são dele, as habilidades é dele. Para de dizer que vai parar, meu irmão, é só o começo. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, você já pensa que está pensando que já fez muito, né, irmão? Mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. O que Deus já fez na tua vida é só a ponta do iceberg, meu irmão. Você não está vendo o tamanho do operar de Deus na tua vida. É muito mais, muito mais, muito mais. Tem gente que está pensando que você só vai produzir no período do inverno. Ele, quem está plantado as águas no ribeiro, vai produzir em todos os meses do ano. Quem quer produzir mais?
Quem quer viver mais? Se você quer, irmão, Ele está pronto para operar na tua vida. Para concluir, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Essa palavra é para você. Foi a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteozinho estava tão desanimado, um jovem. Irmão, é pesado, né? Tem dia que a gente quer chutar-se o pau da barraca, mas quem te chamou, aleluia, garante que mesmo diante do cansaço, Ele vai potencializar a tua fraqueza. Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, irmão, você faz é confundir o diabo. Porque ele está pensando que tu vai parar, porque tu está fraco. Aí Paulo dá um brado de glória, dizendo: quando eu penso que estou fraco. Tem gente que está pensando que tu vai parar. Oh, aleluia. Mas eles estão pensando enganado, irmão. Todo pensamento é meio torto. Quando alguém pensa que você está fraco, é aí que vai vir os projetos, é aí que vai vir a vontade de Deus. Você vai chegar no departamento, vamos fazer. Agora nós vamos avançar. Agora essa igreja vai avançar. Esse departamento vai avançar. Esse vocal vai avançar. Porque quando penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Irmão, não diz para o diabo não, que o diabo é saliente. Mas o que tu estás fazendo não é nem 10% que Deus te deu como capacidade, pelo amor de Deus. Diga aí para o seu vizinho: irmão, você ainda não usou nem 30% da habilidade que Deus te deu. Diga aí, pelo amor de Deus. Irmão, você não está usando nem 30%, irmão Pelé. Está faltando 70%, 80%. Ah, meu irmão, se essa cidade vê a porcentagem de habilidade que Deus te deu, ah, meu irmão, vai ser pequena essa cidade para o tamanho do poder de Deus. Aleluia. E não é porque eu estou querendo te animar, não. É porque eu estou falando a verdade. Porque por este motivo te lembro: despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Irmão, no dia que tu quiseres desistir, que tu entrar num quarto vazio, que tu dobrar os teus joelhos e que tu disser assim: fala, Espírito Santo, eu duvido se você vai querer parar. Porque na mesma hora, o Espírito que desceu naquela igreja, naquele movimento de 120 pessoas, a Bíblia diz que encheu toda a casa e que todos foram cheios. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Eles foram plenamente cheios do Espírito Santo. Os tímidos lá, irmão, queriam era pregar, encontrar macumbeiro, encontrar tudo que não prestava para pregar, porque havia uma ousadia. Essa história de não saber pregar, está faltando a ousadia. Se tiver ousadia, irmão, aprende a pregar instantaneamente. Aleluia. Deixa eu terminar. Expressão despertes carrega a ideia de reacender as brasas, soprar o fogo que ainda existe, mas que precisa ser alimentado. Irmãos, avivamento é o Espírito de Deus renovando a chama que já foi acesa no coração do seu povo. Que Deus possa avivar. Você já viu aquele fogo que jogaram água? Naquele carvão que jogaram água?
Não tem nada que faça pegar fogo, né? Depois que jogaram água. Tem gente que é usado pelo inimigo só para jogar água no teu cavão. Sai daqui, Satanás! Aleluia! O fogo do Espírito Santo vai reacender a chama e ninguém apagará esse fogo que consome dentro de você. Eita glória a Jesus! Aleluia! Arderá constantemente sobre o altar, e todo dia o sacerdócio ia lá, tirava as cinzas, colocava a lenha. Meu irmão, só coloque a lenha, que o Espírito Santo vai nos potencializar para fazermos uma grande obra. Eu estou vendo, assim como nós vemos no texto de Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo, e eles falavam em línguas estranhas, e vinham línguas repartidas como que de fogo. Aleluia, cheios do Espírito Santo. As nações que ali estavam, eram quase 16 nações, olharam, entraram e disseram: estão bêbados. Deus impulsionou Pedro, ele se levantou e disse: vocês estão dizendo que nós estamos compostos no início desse dia. Nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo, e quem nos move é aquele que vocês mataram, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está entre nós e ele mandou outro Consolador. Pensávamos que íamos ficar desamparados, desanimados, mas o Consolador veio, nos encheu, e nós estamos cheios do poder de Deus. Aleluia! E o que é isso, pastor? É eles entrando no templo, e o coxo que nunca tinha andado começou a andar. Aleluia. É eles descendo, falando para o eunuco, e ele recebe a salvação e é batizado. É eles indo para as regiões de Samaria e Jesus curando. É eles indo para a casa de Cornélio e Jesus batizando e salvando. Aleluia! O poder de Deus movia. Quiseram parar eles e disseram: vocês têm que se calar. Pedro se levanta: nós não nos calaremos, meu irmão. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E o poder de Deus moveu a igreja. Que Deus possa nos avivar. Nós precisamos ser avivados. Nada vai parar essa igreja aviva. Irmão, um crente avivado não vai querer se emaranhar com coisa dessa vida, não vai querer se preocupar com fuxico, com o que não presta. Ele quer ganhar alma, ele quer fazer a obra de Deus. A visão dele é espiritual. Por isso, se você for avivado, nós daremos um prejuízo enorme ao reino das trevas, e muitos serão libertos, curados, regenerados, e irão nascer de novo, porque há uma igreja avivada. Pastor, e se a igreja não quiser ser avivada? O problema é do coletivo. Se você for avivar, aleluia, é igual um graveto que se junta ao outro. Daqui a pouco há uma fogueira do Espírito Santo queimando, e nada vai parar esta igreja. Aleluia. Vamos adorar com o vocal. Aí após nós teremos uma oração e daremos um intervalo.